Olá pessoal, prazer. Iniciando mais uma live. Muito prazer pelas presenças que vão chegando. E por favor, vão colocando de onde estão vindo. Uma satisfação compartilhar com vocês mais um tema relacionado à terapia floral. Então, mais um distúrbio, mais um desafio existencial sendo tratado com flores, com essências florais. É uma maneira delicada, é uma maneira suave de convertermos, então, o sofrimento em sabedoria. Porque a terapia floral também, pessoal, como vocês sabem, ela aciona, ela faz manifestar as virtudes que estão dentro de nós. Muito prazer, então, em podermos juntos, nesta live, falarmos neste tom, no tom das flores, da delicadeza, acionando, fazendo manifestar as virtudes que estão latentes dentro de nós. É porque este é o princípio da terapia floral. E um produto floral age dessa maneira. Fato é que nós temos todas as características positivas e negativas. As negativas tendem a manifestar porque as positivas estão adormecidas. O que a terapia floral propõe é acordar as nossas virtudes. Muito prazer, pessoal. Muito prazer pelas presenças diversas. E vamos entendendo a ansiedade para podermos buscarmos recursos para tratá-las. Recursos na terapia floral, recursos também que eu vou apresentar para vocês baseando-se nas minhas experiências terapêuticas, questões que eu aplico nas pessoas que me procuram, que eu sugiro, mas também que eu aplico no meu comportamento. E são inúmeros os casos positivos acerca do tratamento com a terapia floral nesta questão aí da ansiedade. E um conjunto de possibilidades há nos florais de Minas para o tratamento deste distúrbio. Mas de todos, o mais evidente é o serênio, que daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre ele. Mas vamos compreender, então, primeiro um pouquinho da ansiedade, que é uma doença, é um mal-estar que se instala no tempo. A causa da ansiedade é o tempo. Não compreender o tempo. E a consequência também é o tempo. Acelerar o tempo. Eis aí, então, uma das doenças, dos males, que nós classificamos como doenças relacionadas ao tempo. E ela também vai fazer manifestar no nosso corpo disfunções ligadas aos ritmos, como, por exemplo, hipertensão, taquicardia, distúrbios na respiração, no processo da digestão. E dependendo do indivíduo, o ponto mais fraco naquele indivíduo tende a manifestar quando ele está ansioso. Mas o bom é que existe recurso para tudo. Se existe o desequilíbrio, existe também a possibilidade de saná-lo. E a natureza é engenhosa neste processo. Nós vamos falar sobre a terapia floral, mas podemos falar também, agregar a uma expansão de consciência. Porque todo este conflito, todos, aliás, não só a ansiedade, mas todos os conflitos vêm quando nós nos portamos, quando nós nos sentimos um ser afastado da unidade. Aí é natural que sejamos assaltados por medos, por solidão, por carências,
por ansiedade. Então, nós observamos que a busca do sentido da unidade, da conexão com o superior que está em nós e que está em tudo, é o primeiro grande remédio. Assim também, nós podemos e devemos favorecer com o equilíbrio dos nossos pensamentos as nossas funções, a nossa imaginação. Nós podemos favorecer no sentido de direcionar a nossa imaginação, o nosso pensamento, o nosso recurso de pensar para os aspectos positivos. E vamos lembrar, pessoal, 99% das nossas preocupações não têm fundamentos. Não é verdade? Observem aí, analisem. Quantas vezes vocês já preocuparam sem motivo nenhum? Eis aí, no preocupar, um distúrbio da forma de pensar. Mas é conveniente, é coerente que nós, como seres humanos, vamos nos exercitando no equilíbrio dos pensamentos. Porque um pensamento é ansiedade. E a ansiedade, ela sempre ligada ao tempo, a aceleração do tempo, tende a nos fazer comportar com antecipação, antecipando, acelerando os fatos. E o nosso corpo também vai seguir este esquema da aceleração. Pessoal, são muitos os casos interessantes e eu quero contar para vocês casos surpreendentes com o tratamento da terapia floral na ansiedade. E assim nós podemos expor várias possibilidades. Eu primeiro falo um pouco sobre o serênio, porque o serênio é um composto, é um fi floral, composto então por várias essências florais, já pronto então para uso, que é clássico nas questões que pedem a calma e a serenidade e o bem-estar. Haja vista que o nome dele se refere à serenidade. Pessoal, muito prazer pelas presenças, muita alegria sinto por compartilhar com vocês estas palavras. E que a live de hoje, como as anteriores e as que virão, possa funcionar aqui entre nós como uma meditação, como um processo de autotransformação. Que as palavras aqui pronunciadas sejam palavras benditas no sentido de acionar em todos nós a cura e o bem-estar, a calma, a tranquilidade necessária para vivenciarmos a existência com sabor. Presenças queridas, que já vejo os vários nomes aí de alunos queridos, espalhados pelas várias partes do nosso querido Brasil. E vão colocando aí, pessoal, de onde vocês estão, onde vocês residem, para que possamos também, dentro do possível, interagirmos. É natural que, no tempo que eu estou falando aqui, eu não consiga ler o que vocês estão escrevendo e responder no tempo certo. E às vezes muitas questões vão ficar aqui sem resposta, mas vocês sabem, comunicar comigo é muito fácil. Entre em contato comigo através do e-mail, do WhatsApp, será um prazer continuarmos também essa conversa por esses meios. O serênio é muito orientado para a ansiedade que já atinge o nosso corpo físico. Então, quando é que nós vamos orientar terapeuticamente o serênio?
nos casos em que o nervosismo, a tensão, o desequilíbrio emocional já estão trazendo reflexos no corpo físico, como, por exemplo, insônia, hipertensão, dificuldades digestórias. São várias as possibilidades também aí. Cada indivíduo tende a manifestar de uma maneira. E no uso nós recomendamos um tratamento mínimo de 2 meses, mas bem antes disso o indivíduo já pode perceber os resultados positivos. Porque a terapia floral, o efeito dela é rápido e eficaz, só que é de dentro para fora. É sempre rápido e eficaz, mas é de dentro para fora. Então tem questões que tendem a ir melhorando gradativamente. É por esse motivo que o terapeuta floral recomenda um tratamento mínimo de 2 meses e depois, se for o caso, se for a necessidade, que prossiga mais. O serênio, ele deve ser utilizado nos casos, então, em que a questão está somatizada, refletida no corpo físico. Mas vamos considerar a ação da terapia floral. Ela age de cima para baixo, de dentro para fora, do sutil para o palpável. Explicando em termos bem básicos, ela age, a terapia floral, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de emocionar, equilibrando então esses padrões comportamentais para que também no existir, no manifestar do nosso corpo, das nossas atividades, dos nossos relacionamentos, as coisas possam fluir com serenidade e tranquilidade. Vou falar para vocês sobre o meu depoimento próprio com relação ao sereno. Pela prática de yoga, de mentalizações, de meditações, eu posso dizer que eu não tendo a ter ansiedades. Mas eu sou um tipo de personalidade que gosta de fazer muitas coisas, muito eclética, na forma de pensar, na forma de agir, nos movimentos. Este é o comportamento que me acompanha sempre. Então, eu estou a fazer várias atividades ao mesmo tempo. E como vocês sabem, esse mundo de pesquisas, de estudos, de correlações, os florais de Minas buscam muitas correlações. Então, quando nós estamos investindo num estudo, numa pesquisa, como é o caso agora, eu estou concluindo um livro com Breno, estou concluindo outro livro com Ignis, já tenho um tanto de projetos de livros a serem escritos, então a cabeça fica a mil. E mais ainda na cabeça de uma geminiana, um Sol em conjunção com Mercúrio na casa 10. Então, para quem entende um pouquinho de astrologia, sabe o que é isso. Pensamento a mil. Então, preciso de saber organizar isso. Muitas atividades, muitos desejos de conclusões. E isto aí pode tirar qualquer indivíduo do ponto de equilíbrio. Porque até desfoca, se não souber conduzir, canalizar a energia criativa. Então, são muitos desejos de criação, de criatividade, que podem trazer perturbação. Então, certa vez, eu estava num processo criativo, mas com muitas possibilidades de criação, o que estava gerando ansiedade. E ficava muito ligado ao tempo. Até com aquelas expressões bem típicas que todos nós nos damos a falar. Ai, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Nossa, preciso de tempo para isso, preciso de tempo para aquilo. Então, observe vocês como que a ansiedade é uma doença relacionada ao tempo.
E ela mostra suas sutilezas. Até mesmo naquele indivíduo que tende a ter uma serenidade, se atropela com muitas atividades, pode gerar, então, um descompasso. Isso pode manifestar no corpo físico. Aí eu parei, me observei e pensei, não, preciso de mais serenidade. Eu preciso de produzir, mas eu preciso de produzir com tranquilidade. Eu preciso de focar. É isso que me deu o insight de fazer uso do sereno. Foi a primeira vez que eu fiz uso do sereno. E, resultado, eu observei que o meu tempo passou a render muito mais. Por quê? Porque eu saí da fixação no tempo linear. Qual é o tempo linear? O tempo linear, pessoal, como vocês sabem, é esse tempo dividido, é esse tempo que é uma ilusão, passado, presente, futuro. E que no caso da ansiedade, nos faz comportar sempre voltando para o futuro, sempre direcionando para o futuro. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, preciso disso, preciso daquilo. Então, essa ansiedade. Com o sereno, houve um centramento e eu passei a sentir o meu tempo mais eterno. É isso aí. É se instalar na frequência do além-tempo, do atemporal, a frequência quântica. E quando nós estamos falando sobre o equilíbrio dos chakras, é lógico que tem várias possibilidades de tratamento, várias fórmulas florais relacionadas para cada chakras, fitoprodutos, mas, gente, o sereno, ele cai bem no desequilíbrio de todos os chakras. E nesta questão de nos situarmos no além-tempo, no atemporal, na frequência quântica, nós estamos, então, abordando o equilíbrio do sétimo chakra. Assim, as ideias, os insights fluem com muito mais facilidade. Então, este é meu depoimento, este é o meu caso. Igual ao meu caso, vários outros já foram relatados, de pessoas até que depois que passaram a utilizar o sereno, pararam de se fixar no relógio. Seja o relógio de pulso, seja o relógio que ela tinha na mesa do seu escritório. Então, observem. Aí, então, nós começamos o assunto falando em doença do tempo. O relógio é um simbolismo do tempo. E respiração, coração, a pressão sanguínea, os intestinos, funcionamento dos intestinos. Então, assim, a possibilidade de equilíbrio que o sereno confere é sistêmica, é geral. Por quê? Devido a essa categoria da composição dele. Um conjunto de essências florais fabulosas para nos equilibrar nessa questão. E eu vou apresentar pelo menos uma aqui, uma foto, tá? Eu apresento através dessa carta das flores, que nós utilizamos também para atendimento terapêutico. Nas imersões no Sítio Florais de Minas, nós sempre as utilizamos, né? E deve ter muitos aí na live de hoje que já participou dessas imersões, como é o caso da querida Daniela aí, a Ignis também, e tantos outros nomes que agora eu não estou vendo aqui. Tá, mas observem, pessoal, um dos componentes importantes do sereno, uma essência floral muito conhecida, é a Empátians. Empátians. Como o próprio nome diz, no caso que a Aquis Florais de Minas trabalha, a Empátians valeriana, nome científico, daí o nome da essência floral Empátians, o próprio nome científico dela já nos conecta com
a característica dela, impaciência. E quem conhece o comportamento dessa plantinha sabe como é. Bem pequena, ela já floresce. Floresce, propaga rapidamente e ela possui uma assinatura muito interessante. Uma cápsula, né, que é onde ficam as suas sementes, que quando está já madura, estoura rapidamente. Um outro detalhe muito interessante desta planta que nos faz perceber, então, a relação dela com esta aceleração é o fato de ela ser uma planta, vamos dizer simbolicamente, carregada de fogo. O que pede a planta para então medrar, para nascer, para crescer nos locais mais sombreados. E ela procura sempre, vocês podem observar, os locais sombreados, ela precisa de muita água, de muito refresco, justamente para equilibrar esse excesso de fogo dela. Trata-se, então, de uma essência floral Impatiens muito útil para o indivíduo impaciente, rápido demais, que não consegue esperar o outro falar. É você? Carmen. Carmen diz que é ela. Bom, mas essa característica aqui está em todos nós, porque em qualquer momento nós podemos apresentar características de impaciência. Talvez não diz respeito ao comportamento do indivíduo, mas em algum momento, devido a um episódio, a uma circunstância, pode acontecer, né? Então, aí, entendendo um pouquinho dessa composição, mas ela é muito rica, essa fala sobre o sereno. Agora, pessoal, um detalhe, nos florais de Minas, de tudo o que nós produzimos, e vocês sabem, são 133 soluções estoques. Solução estoque, para quem não conhece, é o frasco do floral, que pode ser essência simples ou fórmula composta, que o terapeuta, que a farmácia vai utilizar para diluir, para preparar o floral de uso. Então, são 133, nós temos 26 fiprodutos, quer dizer, um leque muito abrangente de possibilidades terapêuticas. Mas de todos os que nós produzimos, o que mais nós temos que produzir, vocês que já estiveram aqui no Laboratório dos Florais de Minas, naquela nossa sala de expedição, vão lembrar disso. O que nós mais temos que produzir e o que mais enche nossas prateleiras é, sem dúvida nenhuma, o serênio. Não pelo nosso querer, mas pela demanda, pela necessidade. A ansiedade, assim como as doenças relacionadas ao tempo, representam os principais distúrbios da nossa humanidade. E em se tratando dessa questão, muitas outras questões, quando a gente trata desta questão, muitas outras questões são tratadas. Bom, mas há também uma possibilidade muito interessante nos florais de Minas, no que diz respeito a esses desequilíbrios, a ansiedade que vem de repente devido a um fato, uma situação emergencial. Nós orientamos o buquê de 9 flores. O buquê de 9 flores é clássico também pelos seus casos significativos, pelas suas curas, vamos dizer, milagrosas. O buquê de 9 flores é a nossa fórmula floral de emergência que nós temos sempre em nossa companhia para, se porventura for necessário em qualquer episódio, pelas nossas caminhadas, pelas ruas, na vida doméstica, no trabalho, nós podermos utilizá-lo para as emergências gerais. Muito útil o buquê de 9 flores para fazer acalmar,
serenar o indivíduo no momento de crise, num episódio emergente, até mesmo que o recurso mais especializado, se for o caso, chegue. Então, no caso de um ferimento grave, precisamos do atendimento do profissional competente, do médico. No caso de uma fratura, precisa-se dos cuidados convencionais, dos cuidados aí da medicina convencional, mas para tranquilizar o indivíduo, nós orientamos algumas gotas do buquê de 9 flores. E como utilizar? Neste caso de emergência, no decorrer das horas do dia. Aceita? E parece uma piada, mas é verdade. Eu sou consideravelmente conhecida, assim, nos velórios de Itaúna, não que eu os frequente demais, mas devido ao meu buquê de 9 flores. Eu não vou em nenhum episódio, eu estou dando um exemplo significativo aqui, tá? Simbólico até. Mas, em se tratando de qualquer situação de emergência, eu estou sempre com o meu buquê de 9 flores. Ele está comigo no meu carro, na minha casa, no meu trabalho, porque se há uma necessidade, um episódio repentino que acontece, que pede o auxílio, o equilíbrio das questões mais psíquicas e também físicas, aí a ação é com o buquê de 9 flores. Até mesmo, então, que eu já vou te explicar, eu vou explicar para como se usa o serênio, tá? Não vou esquecer da sua pergunta. Então, concluindo sobre o buquê de 9 flores, são curas milagrosas que acontecem, por exemplo, em passarinhos que vão voando, batem na vidraça e quase que falecem. Aplicamos delicadamente nesses pássaros água com buquê de 9 flores. E eis que a ressurreição acontece. Parece milagre, e muitas vezes é um milagre mesmo. São inúmeros os casos. E nos livros dos Florais de Minas, acerca dos casos clínicos e depoimentos, nós temos prazer de apresentar esses casos para vocês. Bom, então, perguntou como se usa o serênio. O serênio já está pronto para uso. E dependendo da idade do indivíduo, é a quantidade de gotas. Nós recomendamos de 4 a 20 gotas, diluídas em meio copo de água 4 vezes ao dia. Mas quando 4, quando 20, quando 10? Para adultos, nós recomendamos 20 gotas 4 vezes ao dia. 20 gotas de manhã e meio copo de água. Tome a água bonificada com sereno de manhã. Mais 20 gotas no almoço, 20 gotas à tarde, 20 gotas à noite. Aí questionam, mas como que eu vou tomar durante todo o dia, tantas vezes assim? Olha, pessoal, todo tratamento funciona de acordo com o ditado, com o axioma. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. E o respeito à posologia deve se dar com relação aos alopáticos, aos fitoterápicos, aos homeopáticos e à terapia floral também. Mas não só com relação a remédios assim, mas com relação a toda a forma de tratamento. Aquele que se dá ao sagrado exercício de equilibrar seus pensamentos, as mentalizações positivas, sabe que é prudente, é coerente, é favorável repetir
o conjunto de pensamentos positivos várias vezes durante o dia. Os mantras também. Os mantras devem ser repetidos sucessivas vezes. Olha, então, às vezes, o indivíduo pode, muitas vezes, sentir que o serênio, quando o indivíduo está com déficit no sono, ele pode provocar, às vezes, mais sono. Mas não quer dizer que isso vai acontecer com todos os indivíduos. E nesse ponto aí, nós já entramos num assunto intrigante, interessante da terapia floral, sobre a catarse. E nos meus cursos, eu sempre gosto de explicar, não existe um produto específico, não existe uma essência floral específica que seja catártica. Catártico, como vocês sabem, é uma exoneração, é um colocar para fora. Então, uma catarse, em sentido prático, seria assim, o indivíduo está tentando tratar de algo, vamos dizer, até da ansiedade, mas começa a fazer o uso de um produto e sente que ficou mais ansioso. Isso seria uma catarse, parece que é um efeito contrário. Ou, às vezes, uma exoneração. A pessoa está tratando de uma carência afetiva, de repente, ela sente que está mais sensível emocionalmente. Isso é uma catarse. Tá. Na terapia floral, nos florais de Minas especificamente, depois deles eu posso falar com propriedade, não existe uma essência floral, um produto específico que seja catártico. Porque a catarse também é rara. Mas ela tende a acontecer, tende a ocorrer quando é necessária no processo terapêutico. Pessoal, estou falando isso com base em muitos estudos, muitas experiências neste campo aí e no decorrer desses 30 anos de terapia floral, analisando a questão. Então, pode acontecer quando o indivíduo faz uso do serênio, muitas vezes, se ele está com um déficit no sono, ele sentir que ficou com mais sono ainda. Mas isso tende a ser num período curto de tempo, porque depois tende a equilibrar. Então, esse relato pode acontecer não com frequência, mas eu cito aqui uma particularidade que foi comentada aí, e eu já comento aqui também, né? Porque muitas vezes não dá para eu ler direitinho o que vocês estão falando, eu estou lendo assim, amplamente, para poder ir me situando aqui e acompanhando até as dúvidas de vocês. E colocaram, então, esse efeito rebote de insônia, mas muitas vezes pode ter relação a uma questão, então, catártica, no sentido de, prosseguindo o tratamento, o indivíduo vai observar que chegará no ponto de equilíbrio almejado, que é, se é tratar a insônia, é dormir tranquilamente, equilibradamente, tá? Bom, vamos então, vendo aqui mais. A catarse é chamada também de crise de consciência. Depende, né, Fernanda? Pode ser também, Fernanda, dependendo do nível que ela ocorre. Mas muitas vezes também ela ocorre até nas sensações orgânicas, no corpo físico, né? Crianças de 3 anos, pode fazer uso? Pode fazer uso. Embora no manual de instrução, que parece uma bula, a gente recomenda a partir dos 4 anos, pode-se com 3 anos fazer. É que nesse manual a gente tende a ser mais rígido, porque nós também somos aqui um laboratório, então a gente age com uma rigidez laboratorial. Mas no sentido prático, e esclareço, as minhas filhas, as minhas crianças, que já são moças, né, já vou até ser avó daqui umas semanas, mas as minhas meninas, elas começavam a fazer uso dos FI-produtos, não só do sereno, mas a categoria dos FI-produtos, logo bem pequenas. Com 6 meses, passa a diluir na água. Então, só voltando na questão da posologia, que perguntaram, eu falei e depois voltei para outro assunto,
Para adultos, a posologia padrão recomendada pelos florais de Minas são 20 gotas 4 vezes ao dia. Para crianças de 5 anos, 5 gotas diluídas em meio copo de água 4 vezes ao dia. E por que essa diluição? É só para suavizar o gosto do veículo dele, que é um veículo alcoólico. Mas a quantidade também de álcool diluída assim, tomada dessa maneira, mesmo as 20 gotas, é insignificante para trazer qualquer efeito colateral, qualquer interação medicamentosa. Tá? Só um detalhe, aquela pessoa que está fazendo abstinência de álcool, que não deve lembrar do gosto de álcool, tem que tomar os seus cuidados, não é mesmo? Como usar o buquê? Tá. Então a Jaqueline aí está perguntando como usar o buquê. Bom, o buquê de 9 flores é uma solução estoque que deve ser diluída. Como trata-se de uma fórmula floral composta por várias essências, a diluição se dá 4 gotas do buquê de 9 flores, pois é uma fórmula floral composta, num frasco de 30 ml para fazer-se a fórmula floral de uso. Mas esta não é a única maneira de se utilizar. Aliás, pessoal, a terapia floral de modo diluído é mais utilizada aqui no nosso Brasil. Fora do Brasil, e até mesmo os nossos usuários da China, os de Taiwan, principalmente, nós temos muitos estudiosos lá, utilizam os florais, as soluções estoques, diretamente. Como que eles fazem? Diluindo na água, diluindo numa garrafinha de água de 500 ml, as gotas, por exemplo, do buquê de 9 flores. Poderia diluir 2 gotas numa garrafinha de 500 ml e tomando no decorrer do dia. Agora, o buquê de 9 flores, como se trata de uma fórmula floral emergencial, ela tende a ser orientada para as emergências. Vamos dizer, um susto muito grande, uma questão emocional que assustou o indivíduo. Recomendamos, naquele momento, o buquê de 9 flores para que esse indivíduo acalme, serene, assente. Mas depois pode ser requerido um tratamento necessário. Com a terapia floral também. Dentro do buquê de 9 flores, nós temos várias essências florais. Entre elas, eu já aponto uma aqui, que tem a ver com questão traumática. É a essência floral Tágites. E vocês conhecem a planta da qual ela é feita. Trata-se do cravo de defunto. Uma planta muito conceituada nas culturas, no simbolismo, no tratamento relacionado a traumas, a rupturas. Haja vista que no México ela é muito utilizada para fazer coroas para defuntos, para enfeitar os defuntos, não só no México, mas no nosso Brasil também, nas nossas fazendas, nos relatos coloniais do Brasil colônia, nós já vemos isso, o cravo de defunto sendo utilizado para enfeitar o defunto, e é por isso que ele tem esse nome. Porque também ele tem um princípio ativo, pessoal, que é anestésico e afugenta os insetos. Mas, por trás disso aí, existem questões mais sutis, questões mais profundas. Ele possui um princípio ativo que é anestésico. Em conformidade, em correlação com isso também, o cravo de defunto, como essência floral, que é a essência floral, que chama Tágites, que está dentro do buquê de 9 flores, que é um dos componentes, age fazendo a cirurgia nos nossos traumas. Então, cirurgia, o trauma não se instala no tempo, pois eis aí também um dos tratamentos da terapia floral para o tempo. Cirurgia no tempo. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Sim, terapia floral tem muitas possibilidades e cada caso, né, Daniela?
compreender as questões do indivíduo, e isso nós vamos compreendendo com o tempo, com os estudos, com as observações. Então, compreender a situação do indivíduo e orientarmos as possibilidades terapêuticas, as essências florais, se for o caso, ou os florais, compatíveis com a situação. Mas para isso também, o que nós precisamos fazer? Estudarmos, entendermos. Porque o que deve acontecer numa orientação coerente? O arquétipo do indivíduo, o comportamento do indivíduo, característica, quando eu falo arquétipo, eu estou falando de característica da planta. Por exemplo, essa daqui que nós falamos, ela vai ser muito útil para a pessoa muito agitada, porque esta é a característica da planta. Aí podem ser que me perguntem assim, mas se essa planta apresenta toda a característica de impaciente, será que eu, ao fazer uso dela, não vou ficar mais impaciente? Aí, gente, tem um entendimento que transcende, que está acima das polaridades. Manifesta algo na nossa percepção, mas o outro aspecto, o aspecto complementar, está oculto. Em se tratando das flores, expressão máxima do reino vegetal, elementos, matéria-prima da terapia floral, nós temos na flor todo o fim e o início da planta. O fim, a frutificação, vamos dizer, o florescimento da planta, e é também da flor que vem as sementes para dar origem a outra planta. Então, observe aí que nós estamos tratando de um elemento muito importante no reino vegetal, na planta, as flores. E também vamos considerar que, devido ao processo de autodiluição que é empregado na fabricação da essência floral, isto a conecta, a leva para uma frequência quântica. Então, se nós formos analisar uma essência floral, um floral, ou mesmo um fio floral, nós não vamos encontrar princípio ativo detectado. Se fizermos uma análise físico-química, nós não vamos encontrar princípio ativo. Mas nós vamos encontrar a sutileza da essência. O princípio ativo foi tão diluído que ele não aparece. O princípio ativo é o que dá a propriedade a um remédio fitoterápico, a um remédio alopático. Seria o agente. E cada planta tem um conjunto de princípios ativos, que nós, em nossa literatura, sempre mencionamos, porque também eles são elementos interessantes para nós compreendermos a personalidade. Só um minutinho. Por exemplo, observem, existe uma essência floral chamada verbenácea. A verbenácea, essa daqui, olha, essa maravilhosa verbenácea, ela também está dentro do serênio. A verbenácea é uma planta anti-inflamatória. Ela tem um princípio ativo chamado artemetina, que é anti-inflamatório. Mas não é só esse princípio ativo que ela tem vários outros, inclusive outros também anti-inflamatórios. Esta planta é muito utilizada na fitoterapia como remédio anti-inflamatório. Porque a fitoterapia, como vocês sabem, ela é carregada de princípio ativo, é um produto concentrado. E a indústria farmacêutica também se vale dessa planta aqui para fazer remédios anti-inflamatórios, se vale desse princípio ativo. Agora, nós fazemos a essência floral desta planta, que é conhecida por verbenácea. Só que a essência floral é muito diluída. Muito diluída. Então, se você fizer uma análise físico-química, você não vai encontrar princípio ativo, você não vai encontrar o artemetina. No entanto, as sutilezas, a ideia, a origem, o arquétipo daquele princípio ativo continua agindo, só que sem trazer os efeitos colaterais.
Eis aí um ponto fabuloso da terapia floral. Então, para quem é útil a verbenácea? E ela está dentro da composição do serênio. Ela é útil para aquele indivíduo que iniciou uma tarefa agora, vamos dizer, 8 e pouco, 8h20, digamos. Começou a leitura de um livro, se entusiasmou tanto com aquela leitura, se empolgou tanto, que vara a noite lendo. Esquece de dormir, esquece de alimentar, vem o desejo, vem a necessidade de alimentar, necessidade de ir ao banheiro, mas ele vai deixando de tão entusiasmado que ele é. Então, observe, é um tipo que na terapia floral nós chamamos de um tipo inflamado. E esse tipo tende a somatizar no corpo físico inflamações. Ele tende a somatizar no corpo físico inflamações. E principalmente nesta parte aqui, ó. Porque a essência floral verbenácea, esta mesma, esta maravilha aqui, ela é simples, mas poderosíssima, muito elegante na sua atuação terapêutica. Ela compõe a fórmula floral do quinto chakra. Aliás, pessoal, sempre quando eu estou falando nas minhas palestras, nos meus cursos, eu estou utilizando o óleo floral do quinto chakra. Uma pequena gotinha aplicada aqui para tranquilizar a voz, para dar ponderação à voz, para equilibrar também as cordas vocais e para favorecer a melhor expressão. Observem vocês que a atividade de um palestrante, de um professor como nós, ela é uma atividade que tende a movimentar demais o quinto chakra, a oratória. Nós ministramos cursos de 4 dias direto, 3 dias direto, falando sem parar, dando as pausas, né? E a fala, o assunto é muito gostoso, então não cansa, né? Trata do comportamento humano, então não cansa. Mas, até mesmo para a organização do que deve ser expressado, porque o insight penetra no 7º chakra, é traduzido no 6º e expressado, verbalizado no 5º. Por isso, pessoal, que as palavras graciosas, os mantras poderosos que nós mesmos podemos compor de acordo com a nossa necessidade, com palavras elegantes, devem ser uma prática constante. Pessoal, muitos são os temas, muitos são os assuntos e lamento não poder, ao mesmo tempo que estou aqui com um conjunto de pensamentos para falar, lamento não poder, ao mesmo tempo, ler as dúvidas de vocês, as questões de vocês. Mas eu estou inteiramente à disposição para resolver qualquer questão que vocês queiram me mandar, tá? Pelo WhatsApp, pelo e-mail. Muito prazer. É muito prazer o contato com vocês. É muito prazer reunir com tantas pessoas assim, de diversas partes do Brasil, algumas de outras partes aí fora do Brasil, para podermos colocarmos luz, colocarmos flores nos distúrbios existenciais. Que todas as expressões positivas dessa noite, que todos os pensamentos majestosos, que todas as emoções que buscam